Livro de Números, capítulo de número 14, nós vamos ler versículo 1 em diante. Se você já localizou, eu peço, por favor, fique em pé. Diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à mão, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Espírito Santo, nós consagramos a Ti esse tempo, pedimos que o Senhor se utilize da minha vida, se utilize de que estamos aqui expostos à Sua palavra, e pedimos: fale com cada um de nós da maneira que só o Senhor e ninguém mais consegue fazer. Faz assim essa noite, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Sente aplaudindo o Senhor, glorificando o nome dEle. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a exaltação. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o seguinte tema: filhos do deserto. Nós estamos diante de uma leitura, queridos, em que esse povo, você sabe, e se não sabe eu vou, ou se não está lembrando, saber eu acredito que saiba, vou te lembrar. Esse povo ficou 430 anos cativo no Egito, mas existia uma promessa, e a promessa era: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Eu vou levá-los para uma terra de abundância. Eu vou libertá-los. E essa libertação ocorreu. Esse povo peregrinou por vários anos no deserto, e agora eles estão na divisão. Eles estão quase com um pé dentro da terra. Eles estão pertinho, ou já nas imediações de Cades Barneia, que é uma cidade já divisória da terra prometida. E quando eles chegam nessa região, Moisés escolhe os líderes de cada tribo. A nação de Israel tem 12 tribos, portanto, foram chamados
os 12 líderes, um representando cada tribo, ok? Os líderes de cada tribo. Portanto, entenda, quem foram escolhidos para ir espiar a terra são homens capazes, são homens preparados, são homens experientes, não são qualquer, ou não é qualquer tipo de pessoa. Esses homens vão espiar a terra, são enviados por Moisés com algumas orientações. Vocês precisam ver o fruto da terra, ver os povos, ver as cidades, e tem algumas especificações. Eles espiam a terra por 40 dias e voltam de espiarem a terra. Quando chegam diante da congregação, eles mostram os frutos, e é comum entre eles o discurso de que a terra é boa. Eles concordam que a terra é excepcional, de que tem frutos extraordinários, que é uma terra abundante, abençoada e que é maravilhosa. Mas vemos se destacar dois grupos dentro da congregação. Vemos se destacar o grupo de pessoas que continua crendo na promessa de Deus, e o grupo de pessoas que começa a duvidar se Deus era capaz de cumprir a promessa que ele tinha feito. Eles estão agora conversando sobre isso. Eles estão agora começa inclusive uma discussão sobre isso. Um grupo diz: vamos possuir a terra. Outro grupo diz: não é possível, vamos voltar para o Egito, vamos constituir uma nova liderança. E eu quero pensar com você sobre esse contexto essa noite. Veja, queridos, quando nós olhamos para o deserto é um local que durante o dia sabemos que o sol é escaldante. Por isso, Deus colocou uma nuvem para guiar o povo durante o dia. E à noite é um frio cortante. Por isso, Deus colocou uma coluna de fogo para guiar o povo durante a noite, que ela não serve apenas de guia, mas ela serve para aquecer. A nuvem não serve apenas de guia, mas serve para trazer refrigério para esse povo. Durante 40 anos, ou aproximadamente isso, porque eles ainda estão no deserto, porém na divisa, eles estão peregrinando. E as dificuldades do deserto são inúmeras. Porém, nós encontramos a mão de Deus se movendo em todo esse período, né? O mover de Deus. Quando falta água, Deus dá a provisão. Quando falta pão, Deus dá a provisão. Quando o povo começa a reclamar e quer comer carne, Deus dá a provisão. Quando o povo é perseguido por povos inimigos, Deus dá a provisão de livramento. Deus em todo tempo cuida desse povo. Mas o que me empolga, e é onde eu quero me deter muito com você essa noite, é nos filhos do deserto. Entende que no decorrer desses 40 anos, esse povo vão ter filhos no deserto? E esses meninos, os filhos do deserto, é que vão entrar na terra prometida. Porque o texto sagrado é muito claro em dizer que de 20 anos para cima, exceto Josué e Calebe, ninguém entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida era a rapaziada de 20 anos para baixo. Esses meninos são filhos do deserto. São meninos que nasceram no deserto. Eles viram para essa meninada o sobrenatural é algo do cotidiano.
Para essa meninada, a provisão de Deus é algo do cotidiano. Esses são os filhos do deserto. Mas, em contraponto, os seus pais são filhos da onde? Do Egito. Dois grupos de pessoas: filhos do deserto e filhos do Egito. E nós vamos ver muito distintamente esses dois grupos se destacando um do outro, com atitudes e decisões totalmente distintas. Queridos, pensa comigo. É natural que após 40 anos o deserto trouxe cansaço. Amém ou não? É natural. Imagina você passando 40 anos por uma provação. É natural o cansaço. Então veja, comer maná todo dia durante 40 anos, o que aconteceu com eles? Cansaram. Morar 40 anos debaixo de tendas, como nômades, ora aqui, ora acolá, o que aconteceu com eles? Cansaram. Não lavrarem a terra para produzir o próprio alimento, sempre provisão, também cansaram por causa disso. 40 anos, e para alguns mais do que 40 anos, ouvindo sobre uma promessa, e essa promessa parece que nunca acontece. Cansaram. 40 anos ouvindo sobre histórias do que Deus fez no Egito, e vendo todo o mover. Me parece que até isso trouxe cansaço para parte desse grupo. Até isso trouxe cansaço. Querido, a vida cristã parece que não é muito diferente. Existem momentos da vida cristã que a gente nos encontramos cansados. É ou não é? Entenda, o cansaço da caminhada é natural. Agora, cuidado com a atitude que você vai ter diante do cansaço da caminhada, porque a sua atitude pode comprometer a sua entrada na terra prometida. Muito cuidado, querido. É natural, e a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. É natural o cansaço, mas, meu irmão, eu espero que você esteja como o profeta Abacuque. E eu sempre oro a oração do profeta Abacuque, do capítulo 3. Eu vou parafrasear. Ele diz assim: ouvi falar dos seus grandes feitos, ó Senhor. Eu ouvi falar da sua nuvem de glória se movendo na tenda da congregação. Eu ouvi falar dos feitos extraordinários que Salomão fez. Eu ouvi falar dos feitos extraordinários que Elias e Eliseu e os profetas fizeram, e isso tudo me empolga. Mas uma coisa eu te peço: faz de novo, faz em meus dias. Eu quero ser participante. Eu não sei você, querido, mas existe uma esperança dentro do meu coração, e não é apenas uma esperança, é uma certeza de que eu vou viver no meio da nuvem da Shekinah de Deus, e enquanto eu não viver isso, eu não me canso de buscar, de ser um perseguidor da presença e da glória de Deus. É muito bom ouvir falar dos grandes feitos do Senhor na década de 60, de 70, de 80, de 90. Mas sabe o que é melhor? Viver.
melhor do que ouvir falar dos feitos do Senhor no passado é vivê-los. Quem quer viver os feitos do Senhor hoje? Diga para Ele: faz de novo, faz de novo, faz de novo. Meu irmão, entenda, o seu cansaço da caminhada em algum momento é natural e compreensível, mas por favor, não perca a esperança de um Deus que não muda. Não perca o foco de olhar para um Deus que não mente e que não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. Continue buscando, perseverando, porque o cansaço vai passar. Amém ou não? Todo cansaço passa, é ou não é? Descansa um pouquinho na caverna, come um pouquinho do pão que o anjo vai te dar, como aconteceu com Elias. Come, Elias, porque a sua caminhada é muito longa. Come um pouquinho do pão espiritual. Descansa no colo do Senhor. Amém ou não? Amém ou não? Deus te dá novas forças hoje. Deus te dá novas forças hoje. Não vai parar não. Não vai desistir não. Vai continuar caminhando. O que podemos aprender? Que o deserto, querido, é ótimo para forjar homens fortes. Pensa em um lugar para forjar homens com caráter, homens dependentes de Deus, é o deserto. Homens valentes, homens impetuosos. Meus irmãos, esse povo, quando precisa comer, de quem é que eles dependem? Vamos lá, vou perguntar de novo. Esse povo, quando precisa comer, de quem é que eles dependem? Quando eles precisam beber, de quem é que eles dependem? Quando a roupa deles não envelhece e os sapatos também não, quem é que faz isso? Quando eles precisam e querem comer uma comida diferente, quem é que provê? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que existe provisão de Deus em meio ao deserto para a sua vida? O salmista perguntou: porventura poderá Deus prover uma mesa no deserto? Vou te perguntar e você me responde: porventura poderá Deus prover uma mesa no deserto? Eu acho que tem mais gente de fé aqui. Porventura pode prover Deus uma mesa no deserto para os seus filhos? Sim, sim, haverá provisão, haverá milagre, creia. Porque Deus pode prover uma mesa no deserto. Preparas uma mesa no deserto perante os meus inimigos. O meu cálice transborda. Você não entendeu não? O Senhor é aquele que provém em sua vida no momento de escassez. O Senhor é aquele que abre a porta onde não tem porta. O Senhor é aquele que dá água onde água não tem. O Senhor é aquele que provê alimento onde não tem alimento. Ele é Deus. E o deserto não inibe a ação de Deus. O deserto está te treinando a confiar em Deus. Diga para a pessoa do seu lado: o deserto está te treinando. Olhe bem para mim aqui. O deserto está fazendo de você um homem forte, uma mulher forte. A Bíblia diz que nós somos provados para ser aprovados. Aguenta,
segura as pontas, porque deserto tem um limite. Amém ou não? Deserto tem um limite geográfico, e daqui a pouco você sai do deserto. Você crê nesse negócio? Mas espera, confia, encare as lutas do deserto, porque o deserto é ótimo para forjar homens fortes. O deserto é ótimo para fazer homens e mulheres completamente dependentes. Deixa eu te ensinar um segredo aqui bem simples, você já sabe, eu só vou reafirmar. Querido, quando não tem mais saída, você olha para trás é areia, você olha para frente é areia, você olha do lado é areia, você olha do outro é areia. Aí você lembra do Kiko, do Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá me defender? É muita areia. Lembra do que o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O meu socorro vem do Deus de Israel. O deserto é um processo transitório. Amém ou não? Filhos do deserto aprendem a depender de Deus. Mas tem os filhos do Egito, e filhos do Egito é só o sangue do cordeiro. Filhos do Egito começam a lembrar do que acontecia no Egito. Características de filhos do Egito. Mas no Egito era que era bom, Moisés. Por que você trouxe nós para essa terra, Moisés? Por que você trouxe nós para cá para morrer, Moisés? No Egito eram escravos, irmãos. Agora eles estão livres. Está no deserto, mas são livres. E tem uma promessa, tem uma esperança na frente. Voltar para o Egito não tem mais promessa. Voltar para o Egito é voltar para a escravidão. É continuar naquela vida de servidão e serviçal de um senhor tirano. Agora para frente existe uma promessa de esperança. Agora os filhos do Egito não, veja, características de filhos do Egito. E uma dessas, ou algumas dessas características, irmãos, são características de crentes dentro de igreja hoje que querem voltar para o Egito. Porque assim como houve com Moisés nesse momento aqui, existe hoje dentro das igrejas filhos do Egito que querem voltar para o Egito. E eu vou te dar algumas características que você encontra no cotidiano aí, de filhos do Egito que querem voltar para o Egito. Primeira característica, deixam de crer em Deus. Eles já não acreditam mais em Deus. E por não crerem em Deus, deixam de crer na liderança que Deus instituiu. Veja o que esse povo começa a dizer: vamos voltar para o Egito. O que eles estão comprovando com isso? Que não acreditam no Deus que prometeu. O que esse Deus prometeu não é fato, então vamos voltar para o Egito. E aí quando Moisés tenta aconselhá-los, eles levantam uma outra liderança, faz uma rebelião para levantar uma outra liderança, porque se não reconhecem a Deus, não reconhecem a liderança que Deus levantou. E aí eles começam a querer apedrejar Moisés, apedrejar Josué e Caleb, que é a liderança que Deus levantou. Características de gente que está querendo voltar para o Egito. Gente que está querendo voltar para o Egito, perde as esperanças. Você conversa com ele, ele já não vê mais esperança.
Gente que está querendo voltar para o Egito, começa a ver defeito em tudo. Isso é característica de gente que está querendo voltar para o Egito. Não consegue enxergar mais a mão de Deus, não consegue enxergar mais o mover de Deus, e tudo tem defeito. Isso são características de quem está querendo voltar para o Egito. Preste bem atenção, querido. É compreensivo você e eu, em algum momento, cansar. Mas eu repito, cuidado com as suas atitudes diante do cansaço. Cuidado com a sua postura diante do cansaço. Dois grupos distintos. Os filhos do Egito, qual que é a atitude dos filhos do Egito? Eles querem voltar para trás. Preste atenção. Se você está querendo voltar para trás, mostra que tem uma luz vermelha acesa aí, e você está correndo sérios riscos. Porque voltar para o Egito é garantia de vida? Voltar para o Egito é garantia de morte. Todos que intentaram voltar para o Egito, aconteceu o quê? Morreram na onde? No deserto. Você quer chegar em Canaã? Quem quer chegar em Canaã? Risca da sua agenda, risca do mapa da sua vida a possibilidade de voltar para o Egito. Risca da sua vida a possibilidade de voltar para o Egito, porque voltar para o Egito é morte. Amém ou não? Esse grupo aqui, esse grupo que quer voltar para o Egito, tem essas características. Já não confiam mais em Deus, já não obedecem mais à liderança do Senhor, reclamam de tudo. Aí Deus fala para eles, eles querem, não, agora então, gente confusa, não, então agora vamos atacar esse povo aí, vamos atacar. E Deus fala, não vai não. Eles obedecem a voz de Deus? Obedece? Não obedece. Vamos atacar, porque gente que quer voltar para o Egito, nem a voz de Deus mais ouve. É ou não é, irmão? Jesus. De vez em quando você para falar com algumas pessoas, e crente que está caminhando para se apostatar da fé, e você está aconselhando o cidadão, a pessoa, e ele está relutando. Você fala, rapaz, não faz isso. Não, eu sou dono do meu nariz. Então vá, criatura, vá com seu nariz e tudo para o inferno. É claro que a gente não quer assim, né? É claro que nós não queremos, mas começa a se tornar uma pessoa incisiva, dura de coração. Agora o segundo grupo é os filhos do deserto. Os filhos do deserto aprenderam a confiar em Deus, cegamente. Os filhos do deserto, quando precisa de água, eles sabem que tem que recorrer a quem? Vamos lá, os filhos do deserto sabem que quando precisa de água, a quem é que eles têm que recorrer? Se precisa de pão, a quem é que eles têm que recorrer? Se eles precisam de provisão, a quem é que eles têm que recorrer? Se eles precisam de milagre, a quem é que eles têm que recorrer? A Deus. E aí a fala dos filhos do Egito, que entenda, eu compreendo que os filhos do deserto estão cansados também, queridos. Eu compreendo que eles estão cansados também. Anos a fio no deserto. Mas sabe qual é a atitude de filho do deserto? Eu morro lutando, mas para o Egito eu não volto. Sabe o porquê? Eles não nasceram no Egito, eles nasceram no deserto. E a fala desses homens é assim: Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Fala para a pessoa do seu lado aí: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu. Deus prometeu. Aprenda, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas quando chega o tempo de Deus, Jericó segura, as muralhas de Jericó segura, gigante segura, doença segura, o governo segura. Não, o diabo segura. Não, porque maior é o nosso Deus, e se Ele prometeu, Ele vai. Ele vai fazer. Amém ou não? Agora veja o que eles disseram: nós precisamos permanecer obedecendo. Deus vai dar esse povo para nós como se fosse um pão. A gente vai rasgar no meio e comer. É difícil lidar com pão, irmãos? Vou perguntar de novo: é difícil lidar com pão? É gostoso lidar com pão, é ou não é? O que esse povo está dizendo, os filhos do deserto, é isso. Aleluia, quando Deus está no negócio. E quando as portas do deserto se fecham, e as portas da cidade, da terra prometida, se abrem. Aleluia! Aleluia! Quando abre as portas da terra prometida, você vai vencer, você vai avançar, você vai conquistar, você vai progredir, mas permaneça fiel. Amém ou não? Veja bem, e eu vou encerrar aqui. Tem dois grupos de pessoas: os filhos do Egito e os filhos do deserto. O que destaca esses dois grupos é como eles se veem e como eles esperam na promessa. Os filhos do Egito vai dizer assim, quando vão espiar a terra, eles voltam com o relatório, e o relatório é assim: nós, para eles, parecíamos como um gafanhoto, e nós nos víamos como gafanhoto. Filhos do Egito não vê possibilidade de milagre. Filho do Egito não crê no sobrenatural. Filho do Egito fala: não é para mim. Moisés, não é para mim, Moisés. Nós somos gafanhoto diante daquele povo lá, Moisés. Moisés, nós viemos até aqui para morrer, Moisés. O que é que Deus fez conosco, Moisés? Ei, isso é característica de filho do Egito. Agora, filhos do deserto, é a narração de Josué e Caleb. Deus prometeu, a terra é boa, mana, leite e mel, e é nossa, é nossa. Vamos conquistar, porque se Deus prometeu, é para nós. Filhos do deserto não temem diante das adversidades. Você está com medo da adversidade? Você está com medo da adversidade? Em quem você está crendo? Você está olhando para os seus problemas e para as suas situações e dizendo: eu sou um gafanhoto. Ou você está olhando para as suas situações e problemas e está dizendo assim: ei, eu sou filho do Todo-Poderoso.
poderoso, e não tem nada que o meu Pai não possa fazer, não tem nada que o meu Pai não possa resolver, não tem muralha que Ele não derruba, não tem provação que Ele não me tire, não tem luta que Ele não me ajude a vencer, não tem terra que Ele não me faça conquistar. Quando Ele está comigo, tudo posso nele, tudo posso nele, tudo posso nele. Sou filho. E olha o que é interessante: filho do deserto, mas não feito para o deserto. Filho do deserto, feito para terra prometida. Quem foi feito para a terra prometida aí? Nasci no deserto, mas não tenho permanência no deserto. Quem crê nesse negócio? Nasci no deserto, mas não vou ficar no deserto. Quem crê nesse negócio? Nasci no deserto, mas estou de passagem pelo deserto. Quem crê nesse negócio? Nasci no deserto, mas o deserto só é um momento de transição. Só é transição. E sabe o que vai acontecer? Eu vou sair do deserto mais forte. Amém ou não? Eu vou sair do deserto mais valente. Eu vou sair do deserto comendo gafanhoto. Eu não vou me ver como gafanhoto, eu vou comer gafanhoto, no nome do Senhor. Amém ou não? Fique de pé.